Eu nunca acreditei em histórias de lobisomens. Eu achava que fossem apenas lendas urbanas, até que naquela noite aterrorizante em que minha família e nossos 5 cachorros enfrentamos o inimaginável. O meu nome é Maria e eu vou contar a minha história para vocês. Era uma noite em que a lua se escondia por entre as nuvens. O tipo de noite que você só vê em filmes de terror. A casa da minha família é localizada em uma área remota e cercada por uma mata bem grande. O silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo som do vento. O nosso querido cachorro, o Max, um labrador brincalhão e muito carinhoso, costumava ficar do lado de fora durante a noite. Ele era como um membro da família e a sua proteção sempre nos dava conforto. Aquela noite, no entanto, seria tudo diferente. Por volta das 3 horas da manhã, fomos acordados por um uivo agudo e aterrorizante. Não era nada como algo que já tivéssemos ouvidos antes. Foi um som que arrepiou a espinha de todos nós, e mesmo sendo perigoso, corremos para fora com medo do que poderíamos encontrar. Quando chegamos no quintal, os nossos outros 4 cachorros estavam cercando algo que não conseguíamos identificar no início. Eles rosnavam e latiam furiosamente para o intruso. Max estava entre eles, muito ferido, porém vivo. No centro da confusão havia uma figura horrível. Era um monstro com pelos escuros e olhos amarelos brilhantes. As suas garras eram afiadas e ele estava sangrando muito. Aquilo era um lobisomem de verdade, algo que eu pensava que só existia em lendas. A batalha que se seguiu a partir dali foi terrível. Os nossos corajosos cães se lançaram novamente contra o lobisomem, arranhando e mordendo desesperadamente. O lobisomem se defendia como podia ferozmente, mas parecia estar em desvantagem contra o número e a determinação dos nossos cachorros. A luta durou pouco tempo, mas parecia uma eternidade, até que finalmente o lobisomem coberto de sangue conseguiu se soltar e fugir para a escuridão da floresta. Os nossos cachorros estavam muito feridos, mas graças a Deus todos sobreviveram. Aquela noite mudou a nossa família para sempre. O horror das lendas havia se tornado real. Nunca mais esqueceríamos o som dos uivos naquela noite e nem tampouco a visão da batalha terrível que aconteceu em nosso quintal. Desde então mudamos a nossa rotina. Nós fizemos um cômodo extra, uma espécie de canil colado em nossa casa com acesso pela nossa cozinha. O cômodo era todo fechado com grades reforçadas. Assim, dessa forma, qualquer barulho que tivesse durante a noite, nós tínhamos a segurança de olharmos antes para aí sim decidirmos ou não se iríamos soltar os nossos cachorros. Porém, depois disso tudo, nada mais aconteceu. Talvez fosse um lobisomem de passagem, como dizem por aí. Hoje eu tenho conhecimento de que os lobisomens são reais. Eu sei que eles estão por aí escondidos, apenas esperando pelo momento certo para atacar novamente. Olá, o meu nome é João e eu vou contar uma situação terrível que aconteceu com a minha família. A minha família e eu sempre vivemos em uma pequena casa nos arredores de uma cidadezinha tranquila. Tranquila ao ponto onde todos se conheciam e a fé era a parte fundamental de nossas vidas. No entanto, a quaresma de um ano em particular se tornaria uma lembrança aterrorizante que nunca mais seríamos capazes de esquecer. A nossa felicidade havia crescido recentemente com o nascimento do nosso filho Miguel. Com apenas um mês de vida, Miguel era uma criança adorável, mas durante as noites de quaresma, algo sinistro começou a acontecer. Na primeira noite, Miguel chorou como nunca havíamos ouvidos antes. Os seus gritos ecoavam pela casa e nos encheram de preocupação. Mas não era apenas a intensidade do choro que nos perturbava, era a sensação de que algo maligno estava lá fora, nas sombras. Na segunda noite, os gritos de Miguel novamente cortaram a escuridão da quaresma. Dessa vez, porém, percebemos que não estávamos sozinhos. Um arrepio subiu pela minha espinha quando eu vi uma figura escura e monstruosa do lado de fora. Ele tentava desesperadamente invadir a nossa casa. Era um lobisomem, uma criatura dos pesadelos que uivava e arranhava as paredes, procurando de qualquer forma uma maneira de poder entrar. A nossa casa tinha grades nas janelas, uma precaução comum naquela região devido às histórias antigas de lobisomens. Mas eu confesso que eu não acreditava nisso.
Para mim, as grades era para evitar possíveis assaltos, pois nem mesmo em uma cidadezinha do interior está livre desses ladrãozinhos de botijão de gás. Essas grades eram a nossa única proteção contra a fera que parecia estar obcecada pelo choro de Miguel. Quanto mais ele chorava, mais furioso aquele lobisomem se tornava. Durante 2 noites seguidas, travamos uma batalha de sobrevivência, onde a nossa fé e coragem foram testadas ao máximo. Aquele lobisomem parecia determinado a levar o nosso filho. As noites eram longas e aterrorizantes, mas finalmente o pesadelo chegou ao fim. Desesperados por uma solução, nós levamos Miguel à igreja na cidade durante a quaresma mesmo, onde ele foi batizado. A cerimônia trouxe um alívio imediato. O choro incessante de Miguel cessou e o lobisomem não voltou a nos atormentar. Embora a paz tenha retornado à nossa vida, a memória das noites de quaresma assombradas por aquela fera persistirá para sempre. A nossa família saiu ilesa, mas nunca mais seríamos os mesmos. Curiosamente, mesmo com todo aquele barulho na madrugada, nenhum vizinho disse ter ouvido algo. Eu não sei explicar isso. Será que foi uma alucinação coletiva da nossa parte? Eu não sei. Mas algo aconteceu naquelas noites em que fomos atormentados por um lobisomem que queria o nosso pequeno Miguel. Morar na roça sempre teve os seus desafios, mas nada poderia ter nos preparado para a noite em que nos deparamos com o verdadeiro terror. Eu sou Sebastião e vou contar sobre a noite em que mudou a vida da minha humilde família para sempre. Nós vivíamos em uma casa simples de taipa, rodeada pela escuridão da noite, no meio do campo. O nosso sustento vinha do nosso pequeno galinheiro nos fundos da casa, onde criávamos galinhas para ovos e carne. Em uma noite, acordamos com um barulho muito alto que vinha do galinheiro. Eu sabia que algo estava errado e, instintivamente, agarrei a minha espingarda, pois eu suspeitava que fosse uma raposa ou um ladrão de galinha. Com o coração batendo forte, eu me aproximei do galinheiro com cuidado, a minha espingarda tremendo em minhas mãos. E aí, o que eu vi naquela noite me encheu de pavor e horror. Ali no chão, no meio das fezes das galinhas, estava uma criatura monstruosa. Aquilo era um lobisomem, uma criatura dos infernos de pelagem escura e olhos famintos. O lobisomem estava rolando no chão, rasgando as nossas galinhas. Ele parecia estar deliciando com a carnificina. A minha mente estava em um turbilhão de medo e pavor sem saber o que eu fazia. Então eu me lembrei das histórias de lobisomens que eu via quando era criança, mas nunca eu imaginei que seríamos confrontados por uma dessas abominações. Sem pensar 2 vezes, eu apontei a minha espingarda e disparei. Os tiros ecoaram pela noite e o lobisomem uivou de dor. Ele se levantou visivelmente ferido, mas não antes de lançar um olhar ameaçador. Com passos lentos e cambaleando, ele fugiu para a escuridão, mas não sem antes parar e me olhar novamente direto nos olhos, como se gravasse a minha face em sua memória e prometesse vingança. Depois dessa noite, nunca mais vimos o lobisomem. No entanto, toda noite, qualquer barulho nos fazia despertar assustados, esperando o pior. Sempre nos lembrávamos daquela noite de terror. A nossa vida simples na roça nunca mais seria a mesma. Aquele lobisomem mudou as nossas vidas para sempre. Até levantar na madrugada, seja para catar alguns ovos ou outro tipo de tarefa, nós não fazemos mais por medo de sermos surpreendidos por aquele monstro. Sair de casa agora só quando o sol estiver brilhando no céu. Olá, o meu nome é Carla e eu vou contar a minha história para vocês. Durante um período da minha vida, eu busquei terminar os meus estudos no turno da noite através do EJA, e em uma noite dessas, na volta para casa, aconteceu algo terrível e marcante. Naquela noite escura, nossa jornada de volta para casa se transformou em um pesadelo que assombraria nossos sonhos para sempre. Eu era uma aluna de uma escola muito pobre no interior e fazíamos parte do turno da noite. A prefeitura nos fornecia um ônibus para nos levar de volta para casa após as aulas, mas nunca imaginamos o que enfrentaríamos naquela noite. Nós estávamos voltando para casa, todos cansados após um longo dia de estudos, enquanto o ônibus percorria as estradas escuras e sinuosas da zona rural. A lua estava escondida por trás das nuvens,
e a única luz que tínhamos eram os faróis do ônibus. De repente, ouvimos um estrondo alto, uma pancada muito forte. O ônibus sacudiu violentamente e todos ficamos assustados sem saber o que estava acontecendo. O motorista freou bruscamente, pois ele não tinha ideia do que havia atingido o ônibus naquela noite escura. Enquanto o motorista tentava entender o que havia acontecido, uma sensação de medo tomou conta de todos nós. Foi então que, ao dar a volta no ônibus, uma criatura monstruosa e gigante se revelou diante dos faróis. Aquilo era quase do tamanho de um cavalo, coberto por pelos escuros e olhos brilhantes que pareciam pegar fogo. Na mesma hora, todos os passageiros começaram a gritar de pânico e o motorista não perdeu tempo. Ele acelerou o ônibus, deixando aquele lobisomem bizarro para trás. A criatura tentou nos seguir, mas logo ficou para trás, desaparecendo na escuridão. No dia seguinte, no começo da tardinha, nós chegamos à escola e compartilhamos a nossa experiência aterrorizante com os outros alunos. A notícia se espalhou rapidamente e a prefeitura decidiu que o ônibus dos alunos seria escoltado por uma viatura de polícia durante a jornada noturna. Felizmente, nunca mais enfrentamos outro ataque daquela criatura estranha, mas a lembrança daquela noite assustadora nunca mais saiu da minha cabeça. Toda vez que eu olhava para fora do ônibus, eu esperava não ver aqueles olhos brilhantes no meio da escuridão novamente. Graças a Deus, depois desse dia, nunca mais teve nada. Alguns dizem que talvez tivéssemos confundido a criatura devido a estar muito escuro e por estarmos assustados e com medo, e nesse caso a mente prega peças. Não sei quanto aos demais, mas eu sei o que eu vi naquela noite. Eu vi um lobisomem. E essa é uma história de terror real que divido ela com vocês. Muito obrigada pela oportunidade e uma boa noite.